mac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupe. Uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas, entrando no ar a partir de agora. O Arena CBN, são 4h06. Uma excelente tarde para todo mundo. Hoje é dia 10 de setembro de 2024. Hoje tem seleção brasileira, hein? Sei não, hein? Brasil! Sei não, hein? Olha, acho que vai azedar o caldo, hein? a maionese vai... Ah, eu já tô sentindo o cheiro, rapaz. Vamos falar da Ponte Preta? Aliás, hein? Nossa, essa já tá azeda. Essa já Essa azedou daí... com vinagre, com tudo que tem Rapaz, direito, hein? que desespero, hein? Nossa senhora. É... Uma noite trevosa, hein? Hoje a redação aqui, o pessoal chorou bastante, hein? A O que galera teve aí, de gente chorando aqui pela atuação da Nega Véia pela foi atuação algo... medíocre, Ah, eu acho que... abaixo da crítica. Abaixo da... A palavra medíocre... Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, boa A tarde. palavra medíocre, ela Médio. dói no ouvido, né, Carlão? Boa tarde. É uma palavra forte, Lupe. Boa tarde a você, o Cabelo. Mas ela, por exemplo, Fabião. Fabião Fabião tá aí, ah lá, Fábio Opa. Chaib tá na casa. Sabe o que acontece? A palavra medíocre é médio. Médio. Só que a palavra é forte. É forte. Ela é mais forte que o significado. Aqui ela tem uma conotação Negativa. pejorativa. Pejorativa, Isso. forte, né? Boa, E boa. aí o pessoal não gosta muito, mas foi, né? Se mas você foi for parar pra ver. Nossa. Eu não posso Ela falar no foi uma ar, eu não atuação- posso falar porque o horário não permite, o que eu achei da atuação da Ponte Preta. E tu mas- foi um que mais choraste, hein? Ah, debateu, né? Debateu, Ah. não. Ontem, não. Na carga, 3-0. Chapecoense, 10 jogos sem vitória. Não. Ponte Preta, Você acha lá. que saiu, Cabelo, você que tem ano, você é de 2001, né? Aqui, o seu RA. 2000. 2000? 2000. Por exemplo, quando o lado preto e branco perde ou o lado verde e branco, como que é a movimentação na casa? Na casa. No recinto. Já foi uma movimentação mais intensa, mas hoje ela tá um pouco... Já teve gente que chegou a vias de fato ou não? Eu Desconheço. quase, não, quase. Já? Quase. Por causa de quase, futebol? Quase, mas não nas dependências. Mas o que né? movimenta mais? O lado verde ou o lado preto e Eu branco? acho que hoje nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Os grandes Outrora atropelaram, era né? mais acirrado. Mas, Ah, tá. mas nós possuímos... É que nós temos alguns representantes, por exemplo, E aqui alguns da velha guarda, é, inclusive. o Rogerão Prado é nossa. Guarani. Guarani. Um abraço a Rogério Prado. Mauricião Rogério. Braz também. Maurício levanta a Braz, bandeira. Bublino de 4 costados. O que mais? André Berenguel. André Berenguel, um abraço. Mas o André... Carlão da Informática, Carlão da Bugrino. Informática. Carlão, mas assim, aquele cara mais... Eu acho o Rogério é um O Rogério cara que é O o Rogério militante, é entendeu? aquele que ele frequenta efetivamente. sofre. Mauricião também Mauricião também, inclusive É. envolvido Aí nas entranhas do Isso, Brinco de Ouro. ali nos arredores das arquibancadas do Isso. Brinco, né? E do lado majestoso, nós temos o Cassião, Cassiano. Emerson Verme. Emerson Verme. Verdade. Para por aqui, Verme. para por aqui. cara. Agora a gente vai parar, porque senão a bancada vai aí... Vamos. Ô, Fábio Chaib, dá um destaque aí, Fábio Chaib. Fala aí, pelo Lupe, amor. beleza? Salva o Carlão. É melhor qualquer... Teve mais sorte que juízo, É. né? Eu não digo que foi uma situação medíocre da Ponte, não posso dizer isso. Às vezes podemos dizer que foi uma atuação muito abaixo, mas o sinal de alerta está ligado no Moisés Lucarelli ontem, pela atuação de ontem e também pelas outras atuações nos últimos jogos no Moisés. A Ponte Preta era imbatível anteriormente, agora está arrefecendo, né? Essa Ponte Preta aí jogando em casa, está largando muitos pontos lá, o que pode ser um problema muito grande para o futuro, pensando em se livrar do rebaixamento. Boa. Ó, hoje é dia 10/9, eu tô aqui com as datas. Aliás, Fábio Chaib, você deu esse recado e foi um recado muito importante quando começou o mês de setembro. Hoje é dia 10 e hoje é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né, Chaib? Você já destacava que isso é que o mês era muito importante, que é o Setembro Amarelo, e hoje, no dia 10, é comemorado, em todo o mundo, essa prevenção contra o suicídio. Então, Fábio Chaib, quero que você fique à vontade, porque foi você que lembrou do tema
E você é o cara mais... que pode falar um pouco mais com propriedade desse dia tão importante, Shaib. Falando sério aqui na Arena. Mais do que ser comemorado, o dia é um dia pra gente se alertar, né? Para o pessoal alertar isso, né? Esse problema tão grave que está afligindo aí a grande parte da população mundial nos tempos modernos, né? A pessoa acaba entrando numa depressão, acaba entrando num espiral negativo e a solução acaba sendo, infelizmente, a pior, né? Essa forma terminal. Então as pessoas têm que saber que há solução, sim, que tudo tem solução, que há pessoas que podem ajudar bastante nesse momento tão complicado. Buscar uma ajuda é necessário. Muita gente passa por isso, infelizmente, não tem que ter vergonha e tem que saber que a vida que não acaba agora, né? Que as pessoas podem ajudar, que tem muitas associações, muitos grupos também que trabalham isso rotineiramente, diariamente, que podem ajudar nesse caso, que o suicídio não é a última alternativa, que há alternativas ainda para se viver, e isso a gente espera que seja um alerta para todos nessa fase tão complicada da vida. Boa, Jaime, boa. Ó, hoje também é hoje tem o dia da luta contra a gordofobia, hoje é o dia do fofinho. Aquela pessoa que é mais gordinho. Eliel, cabelo, eu... Pronto. Fábio Shaib que tá tentando. O Eliel, também. Na verdade, tá mais pra rotundo, né? Rotundo, isso. É um outro. Carlão de Freitas. Então, se você é fofinho, parabéns pra você também. Representa, tá? né? Qual que é o fofinho mais marcante do futebol brasileiro? Eu tenho o meu. Vai. Walter. Ele é fofinho, mas joga uma bola. Eu vou falar, ninguém me falou, eu vi. Você entrevistou ele, Eu entrevistei. E ele tava jogando, sabe onde? No Goiânia. E aí o treino tava comendo solto, segunda divisão do Campeonato Goiano, o Goiano lutando pra subir, ele falou assim, só um minutinho que eu vou dar entrevista, mas deixa o treino acabar, porque lá você pode entrar na hora do treino, que não tinha problema. Aí ele pegou e falou assim, só um minutinho que eu vou cobrar umas faltas ali, você tá com pressa? Eu falei, não, fica à vontade. Show. Eu vou falar um negócio, se ele bateu 10 faltas, ele acertou 7. 7. Só que tem a questão da preocupação, da situação com o peso, mas o fofinho que eu vi em campo e que me encheu os olhos, e eu vou chamar só de Walter, tá? Walter. Eu assisti em 2018, ele estava no CSA. E o CSA veio aqui contra a Ponte. Ele já tava... O Walter sempre foi gordinho, né? Só que em 2018 ele tava bem acima. Cara, mas ele fez uma partida. E ele faz um gol de falta contra a Ponte aqui. Um golaço. Joga muita bola. Agora, os gordinhos, assim... O Neto foi um cara que marcou. Um cara que marcou. O Fenômeno, ele... No Corinthians. Ele foi ficando, né? Mas no Corinthians ele tava bem forte. Tava bem, forte, bem mas gordinho. O Triguinho até hoje sonha com o bem Ronaldo. Acima, né? Mas esse já é um ET, né? Tal a categoria dele. Cara, o Elvis é o gordinho bom de bola. Bom de bola. Eu acho... O pessoal fala... o Elvis, eu sempre falo aqui, ele sempre foi um pouco mais fortinho e tal... Mas, cara, ele é gostoso, é prazeroso acompanhar o Elvis jogar. Eu acho que é um gordinho outro que nome chama que eu atenção. acho que também... Coutinho, né? Em outros tempos, Coutinho, né? Mas até o Renato Cajá, no fim de carreira, já ele tava lutando contra a balança. De cá. Mestre, então, nem se fala, né? Pra gente... O próprio Marcelo Borges, acho que no final também tava um pouquinho. Ô, Fábio, o Munhoz também era meio fofinho, né? Do Palmeiras. Parrudinho, né? Mas gostava da rede, Daniel Carvalho, que veio do Inter. Também, bem lembrado. O Bina também. O Bina era mais fofinho também, mas um pouco eu acho que aos nossos olhos aqui, acho que o Neto, mas talvez... que eu acompanhei a carreira o Neto. Neto. Nossa, Neto... Se você é fofinho e joga bola... Se você é fofinho e joga bola, pode mandar foto aqui no nosso WhatsApp, 991869070. Eu vou falar bem lentamente, 991869070, porque nas quadras espalhadas pelo Brasil, essas quadras society, o que tem gordinho que dá show de bola, eu no gol... Ó o concurso. No último campeonato, no último jogo do campeonato, a gente ganhou de 5-4. Sim. Lá do pessoal da Rádio Grico, no troféu da SEC, a IPTV ganhou. Grande abraço pessoal da Rádio Grico. E eles estavam lá ontem no Majestoso, mas a gente ganhou. Foi 5-4, foi equilibrado o jogo. Eu fui no gol. Foram 5 chutes no gol e eu tomei 4, mas eu defendi 1. Tá bom. Mas garantiu, esse 1 que eu defendi garantiu a vitória. A diferença de um gol você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Claro. O cara de 5 chutes tomou
4 gols, mas a que eu defendi poderia ter terminado 5-5. E garantiu os 3 pontos pra casa. Você tá falando de goleiro, eu lembrei de goleiro folclórico também, o Juca Baleia, lembra? Juca Baleia, lembro. Jogou contra o Chilaver também era gordinho. Era, né? Talvez fofo. Eu acho que dos goleiros, o gordinho que mais se destacou, acho que foi o Chilaver. Então vamos lá, 991869070. Se você tem um pouquinho a mais de pezinho, mas joga aqui em Campinas, nas quadras, manda uma foto sua ou fala o time que você joga, porque tem times também no seu site. Sim. Se você joga no amador, pode mandar mensagem aqui, 991869070. E se você lembrou de um fortinho, de um fofucho bom de bola, pode também mandar mensagem. Maradona, boa, Maradona. 991869070. Aliás, Camisola, no dia 10 de novembro, alguém entrou em campo. Alguém entrou em campo. Quem que era? A Ponte Preta. Ih, rapaz. Torcedor da Ponte, pode mandar mensagem também. Olha, se eu ler essa escalação da Ponte, lágrimas rolarão, viu? Qual é o problema da Ponte Preta? Pode mandar mensagem também, 991869070. E a Ponte entrou em campo justamente no ano do lançamento dessa música. Eu não sei se é regravação, né? Essa versão, ela é moderna. Quem que você acha que é? Não, deixa o palpite pro final. Deixa o palpite pro final. Mas eu acho que essa música, ela tem um jeito de ela ser bem antiga e ela foi modernizada. Isso. Repaginada, talvez. Ó, e eu vou dar o recado, que é o ano em que ela foi lançada. E não o ano que ela explodiu. Ou o ano que você dançou quando era menininho ali pelas boates e casas noturnas do Parque Prado. Muito bem. É isso, a Arena tá no ar, são 4 horas e 18 minutos, a gente faz o primeiro intervalo. Nilson Belisário, na técnica, junto com Daniel França no streaming, está no ar o Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMan. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia.
Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. 4h21, estamos de volta. O Edson Antunes está perguntando, boa tarde, só vale foto de futebol só? Porque senão aí a gente vai abrir muito, né, o leque. Perde o foco, né? Perde o foco, exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro final do telefone. Ixi, rapaz, o que tá chovendo de mensagem, R$19,99. O problema da ponte é dinheiro. Será? Também. Rodrigo foi quem mandou a mensagem, tá? Também. Depois a gente vai esmiuçar essa questão. Sim, mas... vamos ver aqui, o maior de todos. Quem que é esse aqui? Você sabe quem que é? Mandou a foto aqui. Puskas, será? Não, eu não sei quem que é. Stefano, talvez? Acho que é Stefano. Puskas era gordinho. O de Stefano também, não era? Ô, Dionor. Não, Puskas era. O Puskas era, não era? Pode ser o Puskas. Ô, Dionor, 1095, final do telefone. Você mandou a foto e falou o maior de todos. Eu confesso que eu tô com dificuldade A Copa de 54, ele já tava parrudinho, né? De identificar. Ó, deixa eu... Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Acho que o Dani tá pedindo pra esperar um pouquinho. Não, já pode ir? Então bora. Eu pedi pra mandar a foto. O Alessandro, final do telefone 3777. Olha o gol que ele fez. Ele tá na quadra, ó. Ele é fofucho. Ele dominou no peito, bateu, girou caixa. Pra quem tá no YouTube, tá vendo o gol que o Alessandro fez, ó. Dominou no peito. Ele nem, ó, ele recebe o lançamento, domina no peito, ó, lançamento do sistema defensivo, já domina girando, bate caixa. Girou, tirando a marcação e concluiu. Exatamente, ó, ele manda a foto aqui com o troféu e com a rapaziada toda. Toca pro Alê. Boa! Belo gol, golaço. Belo gol, Alessandro, craque, hein? Valeu, Alessandro, olha lá, ó. Pra quem acha que a gente não coloca vídeo no YouTube, olha lá, ó. Ó que beleza. Tá bom. Tá bom, senão ele vai ficar com moral, aí depois vai mandar pra todo mundo no WhatsApp, vai virar um rolo danado. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Paulo Kikuchi. Ixi, Paulo Kikuchi. Lá vem. Vocês estão preparados? Vamos começar com Ponte Preta, enquanto a gente vai pedindo a participação pra você que é fofuchinho, você que é que você que tá acima do peso, mas não tem problema. E que é bom de bola, pode mandar seu vídeo ou foto no 991869070, se você dá show nas quadras ou no society, né? Sim, society. No futebol de 7. Futset. Nas quadras de Campinas ou também em toda a RMC. O que é RMC? Região Metropolitana de Campinas. Vamos lá, Paulo Kikuchi, o assunto é Ponte Preta. Boa tarde a todos os amigos da CBN. Ponte Preta, sem dinheiro, preferiu arriscar a não qualificar o elenco. Trouxe só algumas peças para dar um cala-boca. Pois se tivesse fundamento no seu Nelsinho Batista, fala em entrevista que trazer por trazer não se explica a bondade de Portuga e outros. A realidade é falta de dinheiro. Aí fica pagando salário para o Paulo Kikuchi quem tá falando aqui, hein? Turista Renato, Iago Dias, Beleia e outros. Beleia. Tenha dó. Guilherme Beleia. Ontem, Renato e Iago Dias, piada de mau gosto. Assinado a mensagem Paulo Kikuchi, o nosso tchucu-tchucu japonês, que tá um pouquinho forinha de forma, mas tudo bem, ele tá mudando pra resolver isso. Ele caminha todo dia 10 km, tá? Caminha. Verdade. Paulo Kikuchi. Oh, que legal. Eu falei da questão financeira, Fique à vontade. Na seguinte esfera, tá, que a Ponte não tem dinheiro, nós sabemos. Ponto. Pra contratar, pra reforçar, etc e tal. Agora, a questão que me veio, será que está faltando dinheiro? Ou seja, salário tá em dia? Então, essa Cabelo, informação eu não tenho. Esse foi um tema recorrente ontem nas perguntas, né? O Lupe esteve lá na sala, na entrevista coletiva também. E pela fala do Nelsinho, pela fala do Matheus Silva, até na saída com a cabeça quente, percebi que não tem nada disso. Pelo menos foi a impressão que eles me passaram, né? Nas respostas. Agora, uma coisa a gente tem que entender. O time da Ponte, gente, é um time limitado. Ok? Limitado. Segundo turno de Série B, normalmente as forças se equivalem. Os de baixo começam a vencer os de cima. Exemplo tá aí. Temos aqui em Campinas o Guarani com uma reação muito legal, muito importante. E agora as limitações da Ponte, elas começam a aparecer. Ontem, 2 agravantes, né? Um agravante. Elvis e Gé não jogaram. Hoje eles são referências.
A Ponte sem o Elvis, principalmente, ela fica completamente descaracterizada e acéfala no meio campo. Ela não pensa, não tem um jogador da característica do Elvis. E o Gé hoje também é uma peça fundamental. Então eles fizeram muita falta. Sem criatividade. Sistema defensivo da Ponte terrível com o Sérgio Rafael e não só o Sérgio Rafael, viu? O seu Matheus Silva também tá muito mal. E aí escancara a falta de repertório. Truculento. Risso caiu demais de produção. Eu acho que o Ramon tem vaga nesse time, no lugar de qualquer um dos volantes, ou então se quiser montar com 3 volantes, sendo um dos volantes o Ramon tá ok, com o Elvis sendo o quarto homem, monta o ataque com 2 jogadores. Então, algumas justificativas. Agora, a situação da Ponte está perigosa. O que a gente não pode perdoar é inércia, preguiça, não tem espírito, né, de jogar, de querer ganhar, de se incomodar com a derrota. Esses fatores também são importantes na Ponte. E ontem eles não apareceram. Ontem eles apareceram, aliás. Até demais, né? Um time sem vontade, por isso a Chapecoense venceu com merecimento. E a Ponte, sim, tem que tomar muito cuidado, porque a realidade dela hoje é brigar para não cair. E até o destempero do Sérgio Rafael. Meu senhor. Ele pediu desculpa, né? No Instagram. Não, eu também não gosto de ficar crucificando o jogador. Sim. Não vamos entrar nesse... Não é por aí. Pegar ele pra Cristo. Não, de jeito nenhum. Mas foi um lapso, foi um destempero, uma bobagem. Quase que imperdoável, né? Pois é. Imperdoável. A gente entende e tal, ali um momento de nervosismo, mas realmente um cara que é atleta profissional, ele tem que ter a parte mental muito forte. E o Sérgio Rafael mostrou ontem que não tem. Ó, tem outro fofinho artilheiro aqui, o André Batista, lá do Jardim Uruguai. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, nós estamos colocando aqui craques que estão um pouquinho acima do peso. Só um pouquinho. Os fofuchinhos. Vamos lá? Vamos ver mais um golaço, então, de um... Ó, a bola do... Legal a chácara, hein? A chácara é da hora, mas ele já chutou a bola. Vamos ver. Ah, vai de novo? Ele tá falando que ele é o de preto que acertou esse chute. Vamos ver, o cinegrafista tá meio perdido, né? Olha lá. Devia estar com umas 3 recebeu a bola, vem puxando pro meio. Trabalhando o de preto. Ah lá, ele recebe... Não, ele abre pra esquerda. Recolheu. Ele finta, ele domina, ele Linha de olha passe, pro né? goleiro, ele solta a bomba, rede. Golaço. Belo gol. Chutou André forte. Batista do Jardim Uruguai, ele fala, se o Carlão quiser marcar um contra... Temos a agenda aberta aos domingos de manhã. Será um prazer. Cara, gostei. Abraço grama natural. Olha, podemos levantar essa bola aí, hein? Podemos? Eu tô bem, eu consigo ainda. Tá bom. Desenvolver. O problema seu não é o que você é a dobradiça. Mas o joelho não dobra. Tem aquele olhinho. WD, né? Silvana de Valinhos, boa tarde. A música é de 1984. Aí. Dancei na escola numa apresentação. Canção de Billy Joel. Billy Joel. Matou? Silvana de Valinhos. Olha. Anota o palpite da Silvana. Silvana de Valinhos. Ela buscou na memória. E é legal, né? Que traz uma memória afetiva. Que legal. Silvana, grande abraço pra você. Eu acho que você vai lograr êxito hoje, Uptown tá? Girl, Billy Joel. Mais um sucesso. Ontem a única coisa que serviu foi sobrar bucha pro Guarani. Torcedor da Ponte, cara, mas se a gente ficar com essa mentalidade, né, Chaibe? De um torcer contra o outro, a gente vai chegar a lugar nenhum, né? Os dois vão se abraçar juntos e vão acabar se complicando aí. Mas ontem, realmente, o resultado melhor pro Bugrino seria a vitória da Ponte Preta. Só que agora a Ponte tem mais um adversário que luta contra o Guarani. Pega o Ituano na sexta-feira. Vamos ver aí, tá tudo no bolo, né? Tudo no bolo. Você lembra do Cabanhas, ô Fábio Scheibe, ó? Cabanhas, América do México. O Jonathan Oliveira lembrou do Cabanhas. O Jonathan pesa 145 quilos e joga 1h30 na linha. Boa. Tá bem? Tá bem. Tá com... Toma cuidado também, cara. Tem que tomar cuidado. Se puder, dar uma emagrecida, mas tá bem. A foto é do Puskas. Tá com resistência. É do Puskas. Também era cheinho, né? Era. Pelo menos a foto aqui. Obrigado pela mensagem, viu, Dionor? Grande abraço. Obrigado pela participação. Vamos ver, o pessoal tá mandando áudio. O Cabanha que tem uma história triste, né? Ele foi alvejado num banheiro de uma boate depois, né? Tomou um tiro, ficou até paraplégico. Ele veio jogar aqui no Tanabi uma época, né? Veio rodar o interior aqui, coitado. Ele ficou fora de... O cara deu um tiro nele, alguma coisa lá no México. A Ponte e o Guarani ficam achando que eles são os maiores da região. Já o Red Bull Bragantino levanta vários títulos e eles aí ficam aí mostrando. Giovani, grande abraço. Mas o parâmetro não é o Bragantino. O parâmetro da Ponte do Guarani tem que olhar pra baixo e pensar no Mirassol, no Horizontino, que eram menores e se organizaram.
É verdade. Ó, quem mandou mensagem pra gente foi o Ronaldo. Vocês estão sem assunto hoje. Que isso, Ronaldo? Nós já mostramos gols aqui da galerinha, que tá um pouquinho acima do pezinho, mas que joga muita bola. Vamos falar de seleção que joga hoje, com certeza é a pior que vi no alto dos meus mais de 50 anos de vida. Ronaldo de Campinas. Ronaldo, nós vamos falar sim da seleção brasileira que hoje enfrenta o Paraguai, para desespero de William Cabelo. Meu gordinho favorito no programa é o Cabelo. Quando ele está aí no futebol, o Ronaldo Fenômeno. Obrigado. Ele achou que você é o fofinho mais... Obrigado. O Cabanhas não ficou paraplégico, não. Ele só não voltou a jogar profissional. Obrigado, galera. Seus loucos de cabeça. Adoro a programação de vocês. É o Giovanni. Valeu, Giovanni. Valeu. Fique à vontade para participar. Aqui o programa é de todo mundo. Opa. Principalmente dos ouvintes. Eu acho que esqueceram ali, mas tudo bem. Nós vamos embora aqui. Bora. Eliane Assis. Hoje é aniversário do fofo do professor Eduardo do SESI Valinhos. Aê. Parabéns. Grande Eduardo lá do SESI Valinhos. Parabéns, muitas felicidades. E se você jogar bola e tem um gol aí, manda pra gente, Eduardo, porque você é professor, você tem cara de quem joga bola. Interclasse, né? Aproveitando a ocasião, também queria mandar um abraço, um beijão pro meu irmão, Márcio Scheibe, aniversário dele hoje também. Grande abraço. Grande então Marcião. Hoje tem festa lá no... Hoje o chicote estrala, hein? Hoje lá em São José vai ficar pequeno. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 10 de setembro de 2024. O Rio Madeira atingiu o nível de 67 centímetros e bateu o recorde de mínima histórica pelo terceiro dia consecutivo. A marca foi registrada na região de Porto Velho. O nível é o menor desde 1967, quando o monitoramento começou a ser feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Cerca de 50 comunidades ribeirinhas vivem às margens do rio, somente na capital de Rondônia. Devido à seca, a Defesa Civil Municipal e assistentes sociais passaram a entregar água potável para a população. A energia elétrica foi o item que mais contribuiu para a queda da inflação oficial no mês de agosto, com redução de 2,77%. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. As principais razões para a diminuição da inflação são o retorno da bandeira tarifária verde e a redução das tarifas em capitais como São Paulo, São Luís, Vitória e Belém. O IPCA caiu 0,02% em agosto. O resultado representa a primeira deflação em 2024 e ocorre após uma alta de 0,38% em julho. Neste ano, a inflação acumula um avanço de 2,85%. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem e uma mulher pela suspeita de dopar macacos que vivem no Jardim Botânico. A intenção dos suspeitos era furtar os animais e depois os vender numa feira clandestina. A dupla misturava medicação com bananas para atrair os macacos. Segundo a delegada que apura o caso, o segurança do parque percebeu a presença da dupla e encontrou os remédios nos arredores do jardim. A Rússia deve assinar um novo tratado bilateral com o Irã nas próximas horas. A informação é da principal autoridade de segurança do país, Sergei Shoigu, de acordo com a agência de notícias russa TASS. Mais cedo, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã e que provavelmente os usará na guerra contra a Ucrânia. Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido anunciaram sanções contra o governo iraniano após essa negociação com os russos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino vem chegando com as informações das estradas aqui na nossa região. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo, boa tarde.
Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia dos Bandeirantes, porque tem um acidente na altura do quilômetro 70, segundo informações aí da concessionária que administra a rodovia. Esse acidente na altura da cidade de Itupeva, então atenção, quilômetro 70 para quem vem em direção de Campinas. E a gente está acompanhando também, Lupe, porque no quilômetro 74, mais cedo tinha um foco de incêndio às margens da rodovia, também no sentido do interior. Atenção, já na passagem aí por Vinhedo, ainda acontece um trabalho exatamente de combate a esse incêndio. A situação um pouco mais tranquila, mas ainda com atendimento também dessa ocorrência. Para quem vai em direção de São Paulo, a rodovia Anhanguera já com lentidão em Jundiaí, à altura do quilômetro 61. A Bandeirantes em direção de São Paulo, ao menos por enquanto, não tem ponto de parada, mas também tem a movimentação aí bastante intensa. Na ligação entre as duas rodovias em Campinas, quem utiliza a Adalberto Panzan, por enquanto faz bom caminho, e trazendo também uma atualização da Campinas Montemor, tinha uma obra acontecendo na altura do quilômetro 3, a pista foi liberada para quem segue em direção de Hortolândia, mas ainda tem trânsito bastante intenso, então atenção na saída pela Lix da Cunha, para você que vai em direção de Hortolândia, utilizando aí a Campinas Montemor. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação aqui da CBN, no ponto final, para atualizar todas as situações das estradas e o trânsito aqui em Campinas. São 4h37. Dica do dia Seresto. Pets adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro e 40. Em Coro ontem, time sem vergonha, Wagner do Cosmo, falando ainda da derrota da Ponte Preta contra a Chapecoense. Deixa eu abraçar todo mundo aqui do WhatsApp, que tem muita mensagem que eu não li. JP de Moraes, boa tarde, galera. Elias, quando jogou no Guarani, o traseiro do rapaz parecia... Elias? Zé Elias. Zé Elias. Mas se for assim, o Viola no Guarani também tava... Ainda bem que eu freiei, ainda bem que eu freiei. O Zé Elias veio naquela parceria com o Nino Nicoletti, aquela turma da Itália.
Boa tarde, a camisa da Ponte Preta fica tão bem no Carlão, aparente ter visto ele no sábado, Alexandre, do Nova Europa. Alexandre? Mas não é a camisa da Ponte, ali foi um campeonato de futebol e a camisa era a faixa na transversal. Tá bom. Cara, mas Era do Vasco. É que nem eu tenho uma do misto de Cuiabá, todo mundo acha que é da Ponte Mas eu vou Preta. mostrar a camisa. Cara, mas os bugrinos ficaram bravos, porque realmente a camisa preta e a faixa, ela era meio amarelo, mas mais pra branco. Ó, o Sandro que traíra falou que ele é primo do JP de Moraes, falou que o JP também tá bem fofinho. Olha só, os caras estão usando o programa pra falar. Aí não, JP, aí não, hein, cara. Boa tarde, Juca Baleia, goleiro do Sampaio Correia. O pior, ele pegava muito. Deixa eu ver mais uma aqui. Defesa de goleiros do Amador de Hortolândia. Opa, é mais um vídeo, hein? Vou baixar aqui pra gente colocar no YouTube. Boa tarde, meus amigos. Eu sou o Gil de Vinhedo, vascaíno nato. Dá essa moral aí, pois estou fazendo aniversário hoje. Opa! E aí, sabe o que ele coloca no final? Que a barreira vai vir a baile. Porque não sei se você tá sabendo que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai, porque a barreira vai vir a baile. Grande Gil de Vinhedo, vascaíno. Grande abraço. Sofre, hein, vascaíno? Sofre. Pelo amor de Deus, hein? Notícia ruim pra ele, que saiu há pouco, que o Coutinho não viajou a Curitiba. Amanhã o Vasco tem decisão contra o Atlético Paranaense. A dificuldade que os jogadores do exterior enfrentam. Aliás, só pro plantão esportivo, informando que segue lá em Moça Bonita, Audax 0, Maricá 0 pela Copa Rio. E pelo Campeonato Sergipano dá 2, Maruinense 0, Aracaju 2. Corta o microfone do Cabelos. 30 segundos de punição. Boa tarde. Patrick dos Santos. O Patrick. É o Hélio de Campinas. Eu não vou ler o resto da mensagem do Hélio, mas tá mal. Nem morto. O Patrick tá mal. Mas nem morto. Nem morto. Vou mostrar pra você. Nem morto. Mas nem morto eu vou ler. Deixa eu ler aqui. Boa tarde, meus amigos. Aqui é o Ademir de Itu, amigo do Fábio Scheibe. Grande Ademir, falei com ele há pouco, cara. Aí sim, hein, Fábio Scheibe. Atendendo aos populares, né? Boa. O pessoal tá mandando áudio também, Nilson. Vamos ouvir a participação dos ouvintes através do 991869070. Manda. Olá, pessoal da Arena. Gilberto, Nova Aparecida, Bugrino, Surfedor. Será que o Chicão do São Paulo, aquele que quebrou o Ângelo do Atlético Mineiro, serve? Era gordinho, não era craque, mas ele cumpria a função lá de arrebentar os atacantes. Um abraço. É só uma... A punição já foi feita, 30 segundos. É só uma cortado, agora você uma fica à correção. disposição. Quem quebrou a perna do Ângelo não foi o Chicão, foi o Neca. O Chicão é que ficou imortalizada a imagem, que o Chicão passa e dá aquela pisadinha, né? Mas o autor da obra foi o Neca. É a cria da Ponte. O Chicão era forte, né? De Piracicaba, né? E veio pra Ponte muito garoto, né? Muito... Deixa eu mandar um abraço pro Anselmo também. Boa tarde, meus amigos do Arena. Saudações, Tricolor. A Ponte conseguiu perder da Chape dentro de casa. Falando do coice, do Sérgio Rafael. Cara, que deselegante, né? Lance bizonho, né? Bizonho. Pediu desculpa, né, Carlão? Então, agora? Pediu desculpa. Mas serviu, você leu a desculpa ou não? Pediu, reconheceu o erro e tal, cabeça quente, mas quer ajudar, né? A Ponte e tal. O pessoal tá mandando... Toca a vida. A gente já viu o vídeo aí do pessoal que tá... Os bonitinhos. Fazendo gols pelos campos, mas tem também aqueles que se destacam como eu no gol. Fazendo boas defesas maravilhosas. Nas balizas? Nas balizas. E pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, olha a defesa que esse fofuxo fez, ó. Olha, ó. Mas foi buscar lá na gaveta. E campeonato, lá. Campeonato, uniforme, juiz. Onde é esse? Parque Universitário, será? Parece o Jardim Amanda lá em Hortolândia, não parece? Olha, ó. Que bela defesaça. No ângulo, hein? Parece mesmo, Lupe. Defesaça. Eu tô achando que sai lá em Hortolândia. Amador de Hortolândia. Quem mandou a mensagem pra gente aqui, ó. Passamos é o Márcio o dia inteiro ali outro dia. Ô, Márcio, só confirma pra mim, você tá online aqui que eu tô vendo, se é lá no campo do Jardim Amanda, em Hortolândia. Tá que com jeito, a floresta ali atrás. A gente foi lá no News Truck, né, um tempo atrás, o dia inteiro lá. Aliás, conhecemos Hortolândia de norte ao sul, de leste a oeste, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Gente, hoje tem seleção brasileira, 9h30 da noite, Paraguai e Brasil, Defensores del Chaco. Brasil, por enquanto, ainda não deu uma resposta em termos de desempenho, mas venceu o Equador na última rodada. Cabelo, te preocupa o Brasil ou você acha que hoje a amarelinha
vai virar baile, vai dar uma resposta, vai ter mais 3 pontinhos na... 3 pontinhos da continha do pai. O Paraguai não tá apresentando grandes coisas, assim, em termos de... Santa Cruz joga ainda? Não. Aliás, tô com a escalação aqui. Por favor. Provável escalação, vamos lá. No Paraguai, por favor. O Paraguai de Gatito Fernandes. Botafogo. Gustavo Velasquez. Joga onde esse? Fabian Balbuena. Omar Omar Alderete e Júnior Alonso. Nossa, que sotaque Alonso é do Atlético Mineiro. Aí, Bobadilla. Como é que é? Bobadilla. Matias Villassante. Villassante do Grêmio. Não vai se complicar. Você tá se complicando sozinho. Você tá parecendo o Carlão fazendo um roteiro. Diego Gomes. Wes Open. Aí, no alternativo, entre o meio e o ataque, temos Miguel Almiron e Júlio Enciso. Almiron faz gol. E na frente, Isidro Pita. Bravo, hein? O matador. A seleção, vamos lá, vai. Vamos. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Aí na frente, hein? Trio mágico. Rodrigo, Hendrick e Vini Júnior. E aí, Carlão? Cara, a novidade é o Hendrick. Analisando as duas escalações, olha, Lupe, com todo respeito, mesmo jogando fora de casa, tem que ganhar. Brasa, né? É jogo pra ganhar. Não acredito numa exibição acima, né? Aquela coisa plástica, bonita, maravilhosa, mas eu acho que a vitória pode acontecer, tem boas possibilidades, né? É que o torcedor brasileiro ele é exigente e tem que ser, né? Infelizmente, há algum tempo a gente não consegue fazer frente aos europeus. Hoje a Argentina, que é a nossa rival aqui na América do Sul, vive um momento melhor. Mas em termos de resultado, acho que a classificação, uma vitória hoje já deixa o Brasil numa situação tranquila com relação à classificação. Agora fica, né, a preocupação, assim, o nível, a performance, né? Um futebol mais alegre, mais vistoso. E isso o Dorival tá custando a encontrar, né? Rapidamente, só você me perguntou se eu temo. Não temo, mas me apegando à última resenha que a gente fez sobre a seleção, que foi diante da vitória do Equador, o Brasil tem que ganhar. A essa altura do campeonato, não é que a questão de desempenho e tal. A vitória é mais então importante. É mais importante. Infelizmente. Né? Então é o que temos para o momento. Antes do Chaib, a defesa do goleiro que nós vimos, né? Do goleiro. É lá do. Chama Felipe Augusto, ele é goleiro. Lá do Jardim Amanda. Na hora que eu vi, eu já bati o olho. Eu falei, eu conheço esse local. Conhece, né? Eu já pisei nesse gramado. Joguei? Não joguei. Calor, né? Lembra? Uma sexta-feira. Azar do gramado que não teve a tua Não teve a minha atuação. Mas o gramado estava sendo preservado naquele momento. Era um ele momento sendo irrigado pros torneios oficiais. Uma estratégia apenas. Uma estratégia. Parabéns, Felipe Augusto, goleiraço. Ô, Chaib, o Brasil. Brasil hoje, eu tô achando que o Brasil vai fazer uma grande partida hoje. O Dorival mesmo falou que não importa dar espetáculo, inclusive o Brasil não... Aliás, eu não lembro do último jogo que o Brasil deu espetáculo há muito tempo, né? Mas o importante são os 3 pontos. E realmente, 3 pontos para o Brasil agora, que já coloca numa situação mais tranquila nessa eliminatórias. Lembrando que 6 times classificam, o Brasil está na 4ª posição e ganhando dá um salto também. E na 8ª rodada, né, restariam 10 rodadas até o final das eliminatórias, que seria justamente para o Dorival poder encaixar o time, poder agrupar também os jogadores, aí fazer um bom entrosamento, visando a Copa do Mundo de 2026, né? Essas eliminatórias o Brasil deve passar, tomou esse susto aí no começo desse ano, no final do ano passado também, mas já em outubro já pega o Peru aqui no Mané Garrincha também, deve ganhar também. O Brasil somando 3 pontos hoje fica mais tranquilo e o Dorival também tem mais tempo aí para poder desenvolver uma melhor estrutura para o Brasil. Então, importante hoje é a vitória. Então, pelo que eu entendi do comentário do Fábio Chaib, se o Brasil ganhar, ele vai com mais tranquilidade para pegar o Peru. É isso, né? Eu acho que essa é nessa caminhada. É essa a ideia. Pega o Peru que o México não tá nas eliminatórias. Não, o México joga com CONCACAF, né? CONCACAF, né? É verdade. Mas pega o Peru dentro ou fora? É no Pega Brasil? Dentro. Onde que vai ser esse jogo? Já sabe? Lá em Brasília, Mané Garrincha. Rapaz, o gramado do Mané Garrincha é meio estranho, hein? Olha. Mas não vamos sofrer por antecedência. Não, né? vamos bobagem. Primeiro hoje já. Exatamente. O Paulo Kikuchi mandou outra mensagem. Amigos da CBN, eu estive na entrega dos camarotes da Ponte Preta e o Elvis esteve lá também. E vou atestar, ele colocou em letras garrafais, vou atestar que Elvis não é gordo. Se eu não tivesse visto de perto, não acreditaria. Paulo Kikuchi. Muito bem. A gente aceita. As aparências enganam. As aparências enganam, exatamente. É que o uniforme de jogador de futebol, ele já é feito para o atleta, né? Então ele é mais
mais curtinho, mais apertadinho. Quem é um pouquinho mais rechonchudinho acaba aparecendo. Fica mais evidente, né? O Paulo Dias, de Hortolândia. Brasil vai jogar contra o todo-poderoso Paraguai. Fui num baile em Assunção. Capital. Aliás, tem cara aí que tá tentando acertar o tom da galopeira até agora. Não conseguiu, né? Não logrou êxito, não. Mas tava animado. Parece que quinta-feira vai ter alguma coisa aí, vamos ver. Vai de novo? Isso aí tá que nem o milagre da multiplicação, né, velho? Ó, o Alan Oliveira é no Campos Verdes, em Hortolândia. Eu pensei que fosse lá no Amanda. Pelo menos parece, o ouvinte aqui. O Vini não está desempenhando um bom futebol na seleção, só fica na lateral esperando a bola, e quando a bola chega ele é desarmado e fica no caicai. O Vini Júnior tá sofrendo... De acordo com ele. Você concorda, Fábio? Tá mal, né? Você tiraria o Vini Júnior pra colocar o Estevão? Ou o Estevão, o próprio Luiz Henrique também, mas o Vini Júnior tem todo esse glamour aí do Real Madrid, que fez uma ótima temporada, mas na seleção brasileira não conseguiu mostrar o bom valor que ele demonstra lá no time espanhol. Não sei essa cadeira cativa até quando vai pro Vini Júnior. Boa. Posso dar um recado de serviço de utilidade pública? Ó, é quinta-feira, aniversário do Léo do Terra, e falou, Mauricião tá mandando pra cobrar o churrasco ao vivo aqui. Tá feito. É aniversário. O Léo que vai ser papai, né? Exatamente. E vai ser aniversário dele quinta? Quinta-feira. Hoje é terça. Chá de bebê, papai, vai ter um churrasco. Acho que é isso aí, Mauricião. Depois você pode passar o release e tal. Isso. Toda... Informações. Mais uma, hein? Rafael de Campinas. Essa defesa é lá no campo do Nova Europa, que fica na frente do Bar da Árvore. Que é bem próximo ao Bar da Figueira, realmente. Esse campo fica a 3 ruas lá da casa do meu papai. Ah, é? É, pra lá baixo. No Bar da Árvore? Não. Perto do Parque Prado. Fica perto do O Bar do Prado fica perto do Parque da Figueira, na mano. Vila Industrial. Intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Campeonato Paulista de Vôlei, sexta-feira, 7h30 da noite, tem Vôlei Renata em quadra. Enfrenta o Santo André lá no ABC Paulista, Campinas, que busca a terceira vitória na competição estadual. Durante 1 ano e meio, eu só tive tempo para cuidar da pandemia. Depois, coloquei de pé o Mário Gatinho, 4 centros de saúde, a telemedicina e o Hospital da Mulher. Agora, eu tô tocando o CEM, o Centro de Especialidades ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio e as obras começam esse ano. No CEM, você vai fazer exames, consultas e cirurgias eletivas. A saúde sempre pede mais investimento. E eu peço a sua confiança para entregar mais essa obra. Coligação Campinas do Lado Certo, Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Arena CBN. – 4h54, tem mais mensagens de áudio. Vamos ouvir as participações dos ouvintes. Grande Rodrigo Castro, torcedor do Cruzeiro. O que sofre também, se fizer um campeonato entre sofrimento de Vasco e Cruzeiro, termina empatado em 10-10. Vamos lá, mais um. Viu? Falar em jogador gordinho, boa tarde. Boa tarde. Vocês esqueceram do Edu, ponta esquerda Edu, do Jonas Santos. Américo. Edu, boa, mais um. Sem esquecer também o Neto, craque Neto. Não, o Neto foi... Neto. O Neto foi lembrado. O Neto falou. Quem falou Neto? Você? Neto, Mais um. Ô, Lupe, você tá de sacanagem, né, cara? Boa tarde a todos aí. Pega o peru dentro ou fora? Que conversa é essa? Boa tarde, o Walter de Campinas. Não, Walter, mas foi o Scheibe que falou. Mas que o Brasil pega o Paraguai e depois pega o peru, não é? Não fui eu que falei. É a tabela da Comebol. É a tabela quando destrinchada, hein? Destrinchada. Mas quem usou as palavras o Brasil vai pegar o Peru foi Scheibe. Pega o Peru. Foi, Scheibe? Pega o Peru lá no Mané Garrincha, né? No Mané Garrincha, exatamente. Muito bem. Deixa eu ler aqui mais uma participação.
do Brasil, antes do sarcófago. Vai preparando aí, Cabelo. Já tá na... Nesta hora que vemos se o treinador tem culhão. Boa. Vinícius não está jogando nada, péssimo na seleção. O jogador do Corinthians, o equatoriano, anulou ele no último jogo. Tem que ficar no banco. Mas quem vai tirar? Quem mandou essa mensagem aqui foi o Fabiano Moreira. Fabiano Moreira rasgando o verbo aqui no WhatsApp da CBN. Obrigado pela participação. É que às vezes tem aquela coisa de representatividade, né? É um jogador que mesmo não estando bem, ele gera desconforto, gera medo no adversário, né? É claro que paciência tem limite também, né? Chega uma hora que não dá, mesmo o cara sendo acima da média. Com certeza. Mas às vezes você colocar um garoto pode dar uma queimada, por isso que o Dorival deve estar segurando o Estevão, né? Mas já chega a hora, ele é muito bom de bola. Mais um. Ponte Preta parece que jantou feijoada ontem. Completa, né? Aquela que vem com Nossa, tudo, né? Vem vinagrete, a corvinha, torresmo. Boa tarde, CBN. Como que vai tirar o gordinho do time da Ponte se os pés de rato que entra não conseguem nem acertar um passe, nem lançamento, trivela, nem nada? Portuga teve uma dessa ontem que se fosse o Elvis... Nossa. Olha os caras que... Quem é lá no fundo? O Eliel na entrevista? Cara, pior que é ele mesmo, olha lá. O cara fugiu do programa pra dar entrevista. Não, o programa é segundo plano. Pegaram, não, aqui é ao vivo, ideia eu vou. Aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Aqui não tem a farsa. gente caiu ao Aqui vivo, não tem hein? farsa. Se você tá no YouTube, você vai perceber Eliel Almeida. Dá um oi pra gente, olha lá. Casa caiu. Manda lá. Aê! Muito bem, hein? Essa é a reunião que você ia ter, né? Aqui não tem farsa. Tá bom. Aqui é ao vivo, meu irmão. Aqui é ao vivo. Essa foi boa. E ó, só aparece a mussarela. Olha lá, vai baixar a câmera. Vai pegar. Vai lá. Expectativa. Olha só, movimentação terremoto. no Arena, hein? Olha só. Pegar. É só abrir. Pera aí que eu arrumo você aqui, ó. Só puxar aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vou baixar aí. Pera aí, vai falando uma coisa. É a outra. Olha lá. É a outra. Essa foi boa, hein? Reunião importantíssima. Tem uma reunião importantíssima. Deve estar saindo de papagaiada ali. O que tá de conversa pra boi dormir ali é brincadeira. Vamos lá, pode abrir. Essa foi boa. Essa foi histórica. E falando em gordinho, chega a aparecer o Eliel. Vamos lá. Que vai ser todo mundo demitido. Agora já foi. Quem fez. Nosso ouvinte é bom demais. Ai. Vamos lá, Vamos lá. Dia 10 de setembro. Lá do passado. A Ponte Preta enfrentou quem? A Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas aí você me diz, aqui a gente tem um palmeirense que conhece a não história. tem o que fazer. O acervo ele contempla a data. Pra pegar um concurso com paraguaçuense, não tem um paraguaçuense? É o que tinha pra hoje. É o tudo agendado. Quem que tinha no Palmeiras? Até dia 31 de dezembro já tá tudo feito. Quem que tinha no Palmeiras? O Carlão. Você tá brincando? Carlão. Ele jogou, sabe aonde? Parque da Moca. Parque da Moca. Ele teve uma rápida passagem no Jabaquara. E depois, sabe onde ele teve muito destaque? Onde? Matonense. Na Matonense. Que Carlão é esse? Você lembra dele, Carlão? Não lembro, cara. Você lembra, Fábio Scheib? Também não lembro, mas sei que dos tenebrosos times dos anos 80 do Palmeiras. Chuta aí, Scheib. 85. Boa. A Silvana, né? Falou 8-4. Não, o palpite da Silvana é da Silvana. Então, mas eu senti firmeza, achei que... Não, mas aí você escolhe o teu palpite, não vai copiar o da Silvana. Não, vou de 8-3. Então tá bom. O que o Fábio Scheib falou? 8-5. 8-5, 8-3 e 8-4. E a Silvana 8-4. Vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube vendo o Eliel dando entrevista e conversando fiado, agora vai acompanhar o sarcófago feito por William Cabelo. Da Ponte. Olha aí, Cláudio Mineiro bate o escanteio e Osmar Guarnelli completa de cabeça. Ponte 1-0. Hoje foi curtinho. Quem acertou? Carlão. 8-3. Não foi a Silvana? Não foi a Silvana, porque a música foi lançada em 83. Mas você sabia, eu ia colocar pra cá. Eu acho que essa música ela foi remodelada. Que a Silvana que ela isso. Mas o Scheib mandou bem também. Vamos lá. Quem mandou bem foi a Silvana. Todos mandaram bem. Puxa saco do Fábio Scheib. Ponte Preta 1, Palmeiras 0. Gol de Osmar Guarnelli. A Ponte Preta de Robinson
Edson Abobrão, Osmar Guarnelli, Zarura e Cláudio Mineiro, Lúcio Flávio, Mestre de Cai, Jorge Mendonça, Luiz Silvio, Chicão e Paulo César, depois Serginho, técnico Cilinho, Luiz Silvio, Lulu, e Palmeiras de Gilmar, Nelê, Luiz Pereira, Wagner e Carlão, Rocha Aragonês e Carlos Alberto Borges, Carlos Alberto Seixas, Hélio Esquerdinha, depois Carlos Henrique, técnico Rubens Minelli. Olha lá. Acabou a papagaiada, fechou o sarcófago. Vamos embora. Hoje tem Brasil em campo. Paraguai e Brasil você acompanha aqui na CBN Campinas. Uma excelente tarde para todo mundo e até amanhã. Vem aí o ponto final. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMen. Ligue 0800 591 2223.